Olá, meninos, tudo bem? Bom dia, bem-vindo à nossa aula de hoje sobre preposição. Chegamos ao final aí, né? Na verdade, vamos trabalhar preposição e conjunção. Chegamos ao final das classes de palavras. E aí, pessoal, o que vai acontecer aqui agora, né? As preposições, o que é uma preposição? Preposição é uma palavrinha invariável que ela vai juntar palavras dentro da oração. As preposições, elas podem exercer a função de... Elas podem ser de assunto, autoridade, causa, companhia, conteúdo, destino, distância, especialidade, fim ou finalidade, instrumento, lugar, matéria, meio, posição, origem, posse, preço, tempo, troca ou substituição, restrição ou proibição. As preposições, pessoal, elas vão se dividir aí também em dois grupos, né? Nós temos primeiro as preposições essenciais e as acidentais. Quais são as essenciais? Eu falo assim para os meus alunos sempre. As essenciais é como se a gente tivesse que decorar. Vocês sabem que eu detesto essa palavra decorar. Eu uso raramente na sala alguma coisa. Ó, isso daqui vocês precisam decorar. Porque eu não gosto. Mas essa daqui é uma questão que a gente tem que decorar. Quais são as preposições? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Essas são as essenciais. E a partir dela, que vão dar origem a outras. Por quê? A partir dessas preposições essenciais, professora, me dá um exemplo aí de como eu vou usar uma preposição. Deixa eu pensar. Ela se cortou com um caco de vidro. Quando eu parei no com, muita gente pode ter pensado em faca. Com um caco de vidro. Ela se cortou com a faca. Então, aí eu tenho um instrumento. O instrumento com o qual ela se cortou, tá? Então, o com é uma preposição aí que indica um instrumento. Cadeira de madeira. Comprei uma cadeira de madeira. Comprei uma cadeira de plástico. Comprei uma cadeira de alumínio. Todas essas aí, nessa utilização da cadeira, é o material, né? A matéria ao qual eu usei para compor a nossa cadeira aí. Então, o de é uma preposição. As preposições essenciais, elas podem acontecer a combinação ou a contração, tá? O que é isso, haver uma combinação, uma contração, né? Quando eu combino as preposições, eu as junto. Então, um exemplo, ao. Ao é uma contração na preposição. Por quê? Eu peguei o a e o de artigo. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo. Fui ao shopping. Quem vai a algum lugar. Então, apareceu a preposição a. Shopping é substantivo masculino. Então, pego o e junto ao a. Então, fica ao shopping. Quando eu digo assim, fui à feira, esse a recebe aquele acentinho grave, né? Que é aquele acento que todo mundo chama acento da crase, acento craseado. Não, gente, ele chama grave, tá? Acento grave. E ele indica que houve ali uma combinação, uma contração, que eu juntei dois as. O a da preposição, mais um azinho de artigo aí. Por fim, a gente chega às contrações. O que são as contrações, né? É quando eu tenho a junção de dois elementos. Como que eu vou dizer isso para vocês? O a, né, da contração ali, que eu já citei para vocês. Deixa eu pensar uma outra contração. Pela, né? Vamos pensar lá na música da Chapeuzinho Vermelho. Pela estrada afora. Eu vou bem sozinha. Pela estrada. O que é esse pela? Por a estrada. É o por
mais o a. Então, forma pela. Neste, em, mais este. E aí, vão ter mais algumas aí. Mas tá o material para vocês, dá uma lida que esclarece bem essas questões aí. Chegamos em A e, por fim, nós temos as preposições, as acidentais. O que são essas preposições acidentais? Quando não está dentro dessa classificação, mas por algum motivo, no falar, no construir a frase, acontece uma preposição aí, né? Um exemplo, a palavra durante não é uma preposição, mas se eu disser assim, ó, durante a noite chovia muito, aí ela vira uma preposição, certo? Aí é um caso de preposição acidental. Peraí, pessoal, tô voltando lá no nosso material aqui, só um minutinho. Vamos lá. Chegamos às conjunções. O que são as conjunções? As conjunções, elas vão juntar também. Só que agora elas vão juntar orações, tá? E as conjunções, elas também se dividem em dois grupos. Conjunções coordenadas e conjunções subordinadas. Que serão importantíssimas para a gente entender as orações coordenadas e subordinadas um pouco adiante. As conjunções coordenadas, elas juntam orações independentes. As conjunções subordinadas juntam orações dependentes uma da outra aí. Esse é basicamente o resumo. No material de vocês, lá nas conjunções coordenadas, tem as classificações. Elas se classificam em 5. Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Essas são as coordenadas. E lá no material também tem quais são as principais conjunções aí que compõem essa galera. E depois a gente tem as subordinadas, que elas podem ser integrantes, causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Essa é uma quantidade grande, né, galera? E também tem quais são as principais aí conjunções. O que a gente tem que ficar esperto nas conjunções subordinadas é o seguinte: existem palavras que, dependendo de como ela é utilizada dentro da frase, ela muda, né, de posição aí, de classificação. Isso acontece aqui nas conjunções subordinadas. Nas conjunções coordenadas já é mais difícil de acontecer. Acontece, tem alguns casos, mas nas subordinadas é bem comum. Bem, pessoal, deixei aí, dá uma lida no material, deixei alguns exercícios, façam. Se tiverem alguma dúvida, me chama, a gente esclarece tudo, certinho? Obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchauzinho!